Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que têm acessado o meu canal. Meu nome é Josias Elias, sou presbítero da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, setor 14. Quero agradecer as vossas orações, e quero pedir que vocês possam divulgar esse trabalho, se inscrevendo no nosso canal e também divulgando para os seus amigos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nessa noite nós iremos trazer mais um ensinamento da Palavra de Deus, que se encontra em Jeremias capítulo 18. É bastante conhecido esse texto bíblico. Jeremias capítulo 18, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do nosso Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Graças a Deus temos mais um dia, mais um ensinamento maravilhoso da parte do nosso Deus para as nossas vidas, Que é um ensinamento que fala sobre o vaso e o oleiro. O Senhor procura Jeremias em sua casa e fala com ele. É importantíssimo nós sabermos de uma coisa, que Deus, ele fala conosco. A Bíblia diz que Deus, ele é onipresente. Ou seja, Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, ele preenche todos os lugares. Todos os lugares. Não existe um local na terra que Deus não esteja presente. É até errado quando alguém diz na igreja ou ensina que quando as pessoas saem do culto, Deus sai também. Quando as pessoas chegam no culto, Deus chega também. Não, meu amado, minha amada. Deus nunca se ausenta de algum lugar. Deus preenche toda a terra, pois ele é onipresente, como diz lá em Salmo 139, Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? O Senhor está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor procura Jeremias em sua casa e fala com ele. Quantos saem procurando por aí uma resposta de Deus? Não, meu amado, fique no seu local, na sua congregação, no seu lugar, e Deus certamente vai falar com você através de sonhos, através de profecia, através de palavra, através de algo. Deus vai falar contigo. Apenas espere o tempo oportuno de Deus. Então nós vemos aqui que o Senhor procura Jeremias em sua casa e fala com ele. Então tem muitas pessoas procurando respostas, e não encontram uma resposta de Deus em uma congregação, igreja, vai para outra igreja, lá também ele não se conforma, vai para outro lugar, então sai peregrinando atrás de uma resposta de Deus. Deus, ele vai te dar resposta. Nós vemos que Jó não precisou sair do seu lugar, para ouvir Deus falar com ele, mas Deus falou com Jó onde ele estava, Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz: levanta-te. A palavra do Senhor que veio Jeremias dizendo: levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não sabemos aqui se ele estava deitado, se ele estava sentado, mas a ordem para ele se levantar. E logo diz assim em seguida: e desce. E desce. Eu sei que para muitas pessoas é difícil descer. Não estamos falando apenas de descer literalmente, mas está falando aqui muitas vezes de se humilhar, de despojar do seu orgulho, e descer. Então vemos que para muitas pessoas é muito difícil descer. Zaqueu subiu em uma árvore, mas Jesus fala para que ele descesse, e ele desceu depressa para falar com Jesus. Para falar com Jesus, ter resposta de Jesus, é necessário você descer. Se você estiver lá em cima, no alto de uma árvore, você não irá ouvir a voz de Deus. Desça e Deus vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para muitas pessoas é muito difícil
descer. Nós vemos Naamã, aquele chefe general sírio, não queria descer. E quando alguém falou por intermédio, o profeta Eliseu falou que você tem que descer 7 vezes no rio Jordão para receber a cura. Então ele não queria de jeito nenhum descer as águas do rio Jordão, que para ele era humilhante. Havia águas melhores, rios melhores, Abana, Farfá, né? Porque eu tenho que descer no rio Jordão para tomar um banho e ser curado. Alguém indagou ele: mas se o profeta te pedisse uma coisa muito mais difícil, tu não faria para ser curado? Ele falou: realmente eu faria. Aí Naamã foi, desceu do seu orgulho, desceu as águas e foi curado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele teve que obedecer na íntegra, 7 mergulhos no Jordão. Então nós temos que descer para ouvir a voz de Deus falar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também o episódio de Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3, que o leproso desceu do monte, né? Desceu do monte para falar com Jesus. E a Bíblia diz que ele desceu do monte e adorou Jesus. Olha, irmão, essa lição do leproso. O homem estava isolado da família. Quem era leproso naquela época ficava isolado de toda a sua família, de todos os seus parentes, de quem ele amava. Então ele estava em um local distante de todas as pessoas que ele amava, mas ele desceu do monte. E ele não chegou reclamando, louvado seja o nome do Senhor, nem pedindo a Jesus para ser curado, mas a primeira coisa que ele fez, ele se prostrou e adorou, louvado seja o nome do Senhor. Ele adorou e disse: se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Note que ele não exige nada de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ele adora, a adoração, né, é incondicional, ele adorou. Depois ele fala: Senhor, se tu quiseres, tu pode tornar-me limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala: eu quero, seja limpo. E ele imediatamente foi sarado da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós perdemos o milagre de Deus porque não queremos descer. Se Zaqueu não tivesse descido, não receberia a vitória. Se Naamã não tivesse descido 7 vezes no Rio Jordão, não receberia a vitória. Se o leproso tivesse ficado lá no monte, não quisesse descer, ele também não receberia a vitória. Então muitas vezes nós podemos perder o milagre de Deus porque não queremos descer do nosso orgulho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele tem que descer à casa do oleiro. Deus também aparece na Bíblia como o grande oleiro. E sua obra-prima é um vaso de barro. Então muitas vezes na Bíblia Deus é mostrado como o grande oleiro. Isaías capítulo 64, versículo 8. Nós somos o barro e tu o nosso oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o material que o oleiro usa para fazer o barro? O vaso, né? Então, literalmente, barro. Qual o material que o oleiro usa, né? Barro. Então, quando ele desce, Jeremias desce na casa do oleiro, né? Que era ali, provavelmente era o local que ele morava, mas também tinha sua olaria. Havia muito ali barro, que era a sua matéria-prima. Louvado seja o nome do Senhor. Mas além do barro, é preciso outro ingrediente, né? Que é a água. Então o barro nos mostra a nossa fragilidade diante de Deus. O nosso oleiro pode nos quebrar. Deus, irmão, o nosso oleiro, ele pode nos quebrar para nos fazer um vaso melhor. É importante nós dizemos isso, que Deus pode nos tornar melhor do que nós somos hoje. Porque se nós somos vasos de barro, então Deus como oleiro pode nos quebrar. É bom ser quebrado nas mãos de Deus. E Deus pode nos tornar um vaso melhor para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso oleiro pode nos quebrar. É melhor ser quebrado nas mãos de Deus e ser reconstituído, né, por Deus, do que ser quebrado lá fora no mundo. Então Jeremias viu, né? Jeremias viu o oleiro quebrando o vaso na sua própria mão, né? E reconstruindo um vaso melhor. Muitos, como Israel, se consideravam vasos de ouro, mas não passavam de vasos
de barro. Para fazer um vaso de barro é preciso barro, mas também é preciso um outro ingrediente. Só barro não se consegue fazer um vaso. É preciso de barro e também é preciso de água. Sem água, não é? É impossível dar forma. A água é imprescindível para se fazer um vaso, para umedecer o barro e fazer um vaso. Então não é preciso apenas de barro, mas também é preciso de água. A água representa o Espírito Santo no meio do barro, misturado ao barro. Porque o oleiro pegava o barro mistura com a água. Então a água misturado ao barro. A água também é um símbolo do Espírito Santo. Então a água tem que ser misturada com o barro. Então sem o Espírito Santo, que representa também a água em meio ao barro, misturado com o barro. O Espírito Santo, sem o Espírito Santo é impossível ficarmos da forma que o nosso grande oleiro quer, não é? Então devemos sempre ouvir a voz do Espírito Santo, como diz lá em Apocalipse 2:29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando o Espírito Santo falar com você, pare, ouça, não endureça o teu coração, a tua mente, mas ouça a voz do Espírito Santo. E diz assim o texto ainda: e descia a casa do oleiro, ou seja, ele obedeceu. E descia a casa do oleiro. Muitos não querem mais descer a casa do oleiro. Note que Jeremias ouviu a voz de Deus em sua casa. Não é? Note que Jeremias ouviu a voz de Deus em sua casa. Deus poderia falar com Jeremias lá, das instruções. Mas não, Deus fala: eu vou falar com você lá na casa do oleiro. Desça lá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, note que Jeremias ouvia a voz de Deus em sua casa. Não é? Que ele ordenou que ele descesse na casa do oleiro. E lá Deus iria mostrar o que estava acontecendo na casa de Israel. Né? Deus escolheu, né, um local para falar com o seu povo. Nós falamos aqui que Deus, ele é onipresente. Louvado seja o nome do Senhor. Como no episódio aqui do oleiro, né, Deus poderia ter falado com Jeremias na casa de Jeremias, mas não, Deus quis falar com ele lá na casa do oleiro. Né? Então, muitas vezes, irmãos, nós temos que saber disso aí, que é importantíssimo nós descermos a casa do oleiro. Onde é a casa do oleiro? A igreja, o templo. Né? Note que Pedro e João, em Atos no capítulo 3, a partir do versículo 1, saíram para orar no templo. No templo. Né? Eles já saíram cheios do Espírito Santo de casa. Eles não se encheram lá na igreja, mas eles já saíram cheios, mas foram ao templo orar. Louvado seja o nome do Senhor. E logo na porta da entrada acontece o milagre. Só em nós desejarmos ir para a casa do Senhor, adorarmos ao nosso Deus, o milagre já pode acontecer no meio do caminho, como aconteceu com Pedro e João, quando deram aquela cura em nome de Jesus para aquele homem que estava lá na porta do templo, chamado Formosa. Então, nós queremos dizer bem claro que muitas vezes Deus não quer falar com você na sua casa, não é? Na tua casa, mas Deus quer falar com você na igreja. E muitas vezes nós perdemos muitas coisas que Deus quer falar conosco porque deixamos de ir para a casa do oleiro, para a casa do Senhor. Então muitas coisas que Deus quer falar, não quer falar na nossa casa, quer falar na sua casa, no templo, na casa do Senhor. Então, Deus mostrou para Jeremias que assim como o oleiro quebrou o vaso em suas mãos, assim também Deus quebraria a nação de Israel. Irmãos, eu sei que é difícil, mas ser quebrado nas mãos de Deus, né? Eu sei que é difícil, né? Que muitas vezes vem as lágrimas, vem as provações, vem a dificuldade, mas quando Deus nos quebra, é porque Ele quer fazer algo melhor na nossa vida. Então, quando vem as provações, a dificuldade, as lágrimas, saiba de uma coisa: Deus está fazendo você uma pessoa melhor, um servo melhor. Então, quando Deus nos quebra,
faz com que provações venham na nossa vida, é para nos tornar melhor. E como diz lá em Coríntios, Deus, Paulo falando que Deus, ele não nos prova além das nossas forças. Não se preocupe, Deus não vai te provar além daquilo que você irá suportar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, é importantíssimo também que Deus, ele quando nos quebra, ele quer nos tornar alguém melhor, né? Um servo, uma serva melhor. O vaso que o oleiro fazia quebrou-se na mão do oleiro. O vaso ainda não estava pronto. Então o vaso não estava pronto. Então havia um defeito no vaso. Então o oleiro quebra e faz ele um vaso melhor. Então ele não estava ainda pronto, ainda estava recebendo forma e ainda estava úmido. Por isso poderia ser reconstruído. Outra coisa super importante, que cada um de nós temos uma forma, nem todos os vasos são iguais, né? Então Deus sabe de todas essas coisas, né? Então um vaso só estava totalmente pronto depois que saía, não é, das mãos do oleiro. Note que o oleiro pegava o barro com a água, né, trabalhava, dava forma àquele vaso, mas o vaso não estava pronto ainda faltava uma coisa super importante. Um vaso só estava totalmente pronto depois que saía do forno, não é? Do fogo. O fogo também representa o Espírito Santo na nossa vida. Note como é importante: barro, água e fogo. Então, vaso para estar pronto é preciso barro, água e fogo. Então, a água e o fogo são símbolos do Espírito Santo na nossa vida. Então, para sermos bons vasos de barro na presença do Senhor, é necessário, aleluia, termos água e fogo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O fogo também representa o Espírito Santo na nossa vida. Mas, mesmo depois de passar pelo forno, o vaso continua frágil. É interessante nós dizermos uma coisa, que mesmo depois que o vaso estava pronto, bonito, com a forma, né, muito bonita, depois que saía do forno, ele ainda continua sendo um vaso frágil. Irmãos, você pode ser um vaso maravilhoso, lindo, né? Uma pessoa super usada por Deus, super usado por Deus, ganhar várias pessoas para Cristo, propagar a palavra de Deus, ser um grande pregador, um grande ensinador, mas você e eu continuamos sendo vasos frágeis, vasos que podem se quebrar, vasos que precisam da suficiência do Espírito de Deus, não é? Então nós precisamos, não é, de Deus na nossa vida. Continuamos sendo vasos frágeis que precisa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor na nossa vida. E é maravilhoso que o vaso, depois que estava pronto, depois que passava pelo fogo, estava pronto, mas continua sendo um vaso, né? Um vaso frágil. Todo crente passa ou irá passar por uma provação, uma prova de fogo, né? Para ser aprovado por Deus, né? Cada um vai ter uma provação na sua vida. Não existe crentes que nunca passaram por provações, não é? Não existe. Todos nós, um dia na nossa vida espiritual, iremos passar por provações. Como diz lá em Salmo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, fique ciente de que muitas aflições vão vir na nossa vida, mas o Senhor nos livrará de todas. Então, a prova de Ana foi a esterilidade, de Mardoqueu foi a calúnia, de Daniel foi a cova dos leões, de Sadraque, Mesaque e Abdenego foi a fornalha. Então cada um de nós teremos as provações na nossa vida. O vaso continua sendo reconstruído cada dia. Qual vaso não tem falhas, né? Não tem um arranhão, não pode ter um arranhão. Então no dia a dia o vaso pode se arranhar, né?
pode até vir a se quebrar. Então continuamos sendo vasos frágeis que dependemos do Senhor na nossa vida. Então a reconstrução de um vaso, né? Todos nós que estamos no caminho servindo ao Senhor, estamos sendo reconstruídos sempre no caminho, né? Então todos nós, indiferentemente, né, se você possui cargos ou não, todos nós somos vasos e estamos em constante reconstrução por Deus. Ninguém está totalmente pronto, já estou totalmente pronto, não preciso mais de nada. Não, nós sempre iremos precisar do Senhor na nossa vida. E como Deus levou Jeremias lá na casa do oleiro, Deus queria mostrar para Jeremias a importância do vaso e do oleiro. E que o vaso precisa do oleiro para lhe dar forma e também para reconstruir quando ele for quebrado. Louvado seja o nome do Senhor na nossa vida. Então, todos os vasos precisam ser reconstruídos por Deus no caminho. Amém? Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.